Mas enfim, rapaziada, vamos ver aqui o iceberg que vocês estavam pedindo já tem um tempasso. É o iceberg dos jogos perdidos e cancelados lá do canal do Chuck Seal. Lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia, pra você poder almoçar feliz. E também o link do vídeo original do criador de conteúdo, do cara que realmente se esforçou pra esse vídeo aqui acontecer, tá aí na descrição, beleza? Então vai lá dar uma moral pro Chuck Seal, deixa o like lá no vídeo dele e também se inscreve no canal dele que é muito bom. A gente já assistiu o vídeo dele aqui antes. Então partiu? Vamos lá. Jogos, eles fazem parte das nossas vidas. Desde o nóia que joga FIFA até a pessoa que passa 90% do dia jogando e não tem vida social. Enfim, por ser um mercado gigante que já tem mais de 50 anos, eu já vou falar sobre jogos perdidos ou cancelados. Jogos que quase vieram pra gente. Ou que vieram, mas foram perdidos por motivos diversos. E pra quem não sabe como funciona um iceberg, é basicamente, no topo teremos jogos cancelados mais famosos, e quanto mais fundo vamos, mais desconhecidos e bizarros ficam eles. Envolvendo coisas bem pesadas, eu diria. Aliás, principalmente o fundo do iceberg, ele é bem pesado, pra ser sincero. Ele é bizarro. Se for muito novo ou muito sensível a essas coisas, eu recomendo que você não assista, mas vai pela sua própria conta e risco. Mas antes de começar o vídeo, me sigam no Twitter e entrem no meu servidor do Discord, os links vão estar na descrição. E eu também percebi que uma grande porcentagem de vocês que me assistem não são inscritos no canal, então se você se inscreve lá, se inscreve lá. É de graça e vai me ajudar muito. Enfim, chega de enrolação e bora pro vídeo. Vamos lá. Vamos lá, topo do iceberg. Half-Life 2 Episódio 3. O primeiro Half-Life foi lançado em 1998 pra PC. Era um jogo de tiro em primeira pessoa com temáticas de ficção. Virou meme que a Valve não sabe fazer nenhum jogo número 3. Nem Left 4 Dead 3 a gente teve, mano. Tão científica feito na Source Engine, desenvolvida pela Valve. Pela premissa e pela criatividade, o jogo explodiu e foi um sucesso tremendo. Vendo isso, a Valve, que não é boba nem nada, lançou uma sequência, o Half-Life 2. Seria separada em 3 episódios. Em 2004 seria lançado o primeiro episódio. Em 2007 o segundo episódio. E o terceiro, bom, a gente não tem nada do terceiro ainda. Ele foi anunciado e já está quase 15 anos sem nada sobre ele. Gabe, o chefe da Valve, chegou a ser anunciado? Entendia a frustração dos fãs, mas a empresa realmente enfrentava problemas na época, já que eles tinham que sustentar jogos como CSGO, Dota 2 e TF2. Então a equipe ficava com pouco tempo para desenvolver o jogo. E conforme o tempo foi passando, cada vez mais se tornava menos lucrativo lançar o episódio 3, já que se tratava de gráficos e uma engine antiga. E a Valve então não eles provavelmente desistiram desse projeto, cara. Daria mais continuidade a esse episódio. E assim, com o desenvolvimento da Source 2, a nova engine da Valve, eles lançaram Half-Life Alyx pra tentar dar continuidade à série. E esse daí é maneirinho até. Pelo visto tá dando bem certo. O jogo ficou bom mesmo. Mas nunca mais ouvimos falar sobre o episódio 3 do Half-Life 2, infelizmente. Esqueceram. Star Fox para SNES. Star Fox é um jogo fantástico. Aposto que muitos de vocês se lembram do Star Fox 64. E se você não jogou ainda, baixa uma ROM aí e joga. Ou se tiver o console, compra o original mesmo. Enfim, o primeiro Star Fox foi lançado em 1993. E nesse mesmo ano, uma fita de Star Fox original deve ser caro pra caralho, Doug. Quando a Nintendo começou a produzir o Star Fox 2 para o SNES. Mas ele foi cancelado quando estava 95% pronto. Mas por quê? Bom, com os melhores hardwares que viriam pro PS1 e pro Sega Saturn, a Nintendo ficou com receio do jogo flopar e ir tudo por água abaixo. Então eles não lançaram o jogo. Porém, como ele já estava quase pronto, algumas ROMs dele foram vazadas e foi possível jogá-lo por emuladores. Mas em 2017, com o lançamento do SNES Classic Edition, surpreendentemente para os fãs, o Star Fox 2 foi lançado oficialmente. Sem contar que, por mais que seja um jogo ultrapassado, na época ele era incrível e inovador, que até inspirou o Star Fox 64, um dos títulos mais incríveis da série. Então, tecnicamente, esse é um jogo cancelado, mas que não necessariamente foi cancelado, até porque ele foi lançado... Ele chegou a ver a luz do dia, então. Depois. Enfim, eu não sei se ele se enquadra muito nesse iceberg. Sonic X-treme. Esse seria outro jogo do ouriço azul que corre. E esse seria o primeiro jogo 3D da série, num estilo meio parecido com os jogos de 64. Ele provavelmente competiria com Mario 64. E ele sairia pro Sega Saturn, mas foi cancelado em 1997, já que o jogo ele tava com inúmeros problemas. Tinha até casos que ele rodava 5 FPS, literalmente. Ah, mas isso daí não é um problema pra franquia, né? Tem um monte de jogo do Sonic que é todo fudido, mano. 5 frames por segundo. Além dele ter tido um port rushado pro PC e pro console. E o jogo em si tinha duas engines principais, uma pro jogo e outra pras batalhas com os bosses. Mas os executivos da SEGA gostaram da engine dos bosses e pediram pra aplicar ela no jogo inteiro. E essa engine era parecida com outro jogo do Sonic, o Sonic Team's Night into Dreams. E assim a equipe pegou a Source Code do Sonic Knight. Porém, um dos criadores do Sonic... ficando tonto também vendo essa gameplay. Yuji Naka pediu pra pararem de usar essa Source Code. Ele até ameaçou de sair da empresa caso não fizessem isso. E com todo esse caos, o jogo foi cancelado. Já eram 3 anos de desenvolvimento e só dava prejuízo. E porque esse desenvolvedor do Sonic é tudo maluco, né? Falaram
pra mim que foi ele que trabalhou naquele Balan Wonderland, aquele jogo todo fudido. Um esculacho, mano, o jogo é muito ruim. Por esse jogo, que seria o principal do console não ter saído, dizem que foi um dos principais motivos pro fracasso do Sega Saturn. Isso foi como se a Nintendo não tivesse lançado Mario 64 pro Nintendo 64. É, então. Seria um desastre também. Acho que deu pra pegar a ideia. Pocket Monsters RPG. Esse seria um jogo pro Nintendo 64 DD. Eu já falei sobre DD várias outras vezes aqui no canal, mas pra quem não sabe o que é, resumindo muito mesmo, seria uma extensão de Disk Drive pro Nintendo 64, que assim lançaria novos jogos e, entre aspas, DLCs para jogos e o modo online. Enfim, ele foi lançado, mas pela demora e pelo atraso, ele só saiu no Japão e fracassou. Então vários jogos dele nunca saíram, por exemplo, Mario 64 Multiplayer e até mesmo Pocket Monsters RPG. Então tá, já sabemos o porquê ele não saiu, mas como seria o jogo? Ele era bom, ruim? Bom, na verdade... Pior que, mano, a Nintendo tentava muito fazer as paradas ser multiplayer, né, cara? Eles trabalham com multiplayer, ó, há muito tempo. Eles usavam muito isso nos portáteis. Tanto que tem Pokémons que dentro do Pokémon você só consegue fazendo troca. Você só consegue o Gengar assim, trocando. O Alakazam você só consegue evoluir trocando. Os malucos dão uma forçada de barra pra o pessoal usar o multiplayer do jogo. Na verdade, a gente não tem nenhum detalhe sobre esse jogo. Nunca nem vimos como ele seria. Ele foi anunciado em 1997 e assim que foi cancelado, um dos devs da Game Freak disse que nenhum jogo de Pokémon RPG deveria sair para um console de mesa. Outro motivo para cancelar o game. Esse daí é o Heart Gold, né? E eu concordo bastante. Eu acho que um Pokémon de RPG em um console de mesa seria bem ruim, sinceramente. Conker's Other Bad Day. Conker's Bad Fur Day de meia. Porra, o Conkers é brabo, esse jogo é brabo. A gente zerou ele no Dance Eggs. Era aquele jogo bizarro, com palavrão, sangue, muito coisas bom. Bem bizarras, eu acho. A flor peituda, mano. Já lembro das dublagens. Dublagem do Leão. Do Luan. Do Leão é foda. Calma aí, mano. Conker's Other Bad Day seria uma sequência que viria para o GameCube, mas foi cancelada após a Microsoft comprar ele e fazer um port para Xbox. Valeu, Microsoft. Mas a gente tem alguns detalhes sobre a premissa do jogo. Segundo a wiki dele, seria mais ou menos assim. Conker teria seguido a gestão mal sucedida como rei. Ele gasta todo o seu dinheiro em cerveja, prostitutas e festas. Eventualmente, ele é lançado na prisão e seu objetivo é escapar da torre mais alta do castelo. Banjo-Tooie. Com o sucesso de Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie, era planejada uma sequência pro GameCube, o Banjo-Tooie. Mas assim que a Rare foi comprada pela Microsoft... Moleque, a Microsoft fez uma cagada. Moleque, a Rare, ela só lançava jogo foda. Ó, Conker, o 007 GoldenEye. Me ajuda, chat, me ajuda. Que mais que a Rare lançou? Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Que mais, chat? Me ajuda. Black? Não sabia que Black era da Rare. O Donkey Kong. Porra, só as paradas braba, mano. Cara, o 007 era foda. Era fodão. Daí a Microsoft compra e, mano, eles só lançam um jogo merda. Eles fizeram aquele Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Cara, que jogo ruim. Virou um jogo de carro, nada a ver. Eles fizeram um Conker de Xbox todo fudido também. Porra, só fizeram cagada, mano. Era esperado que o jogo viria para o Xbox. E até teve um trailer dele. Perfect Dark, né? É verdade. Ah, é uma vacilação, mano. Olha o Nuts and Bolts aí. Tô. Coitado desse pássaro, mano. Só se fode. O modelo 3D tá feio pra caralho. Todo respeito. Também não gostei desse design, não. Você já viu o design dele no... O design dele no Smash? Se fosse aquele design, ia ser maneiro. A música é maneira.
Banjo is back. Então Banjo Tree não apareceria na E3 de 2007. Então surgiram rumores que tinha sido cancelado. E sim, ele foi substituído pelo Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Mas ele era muito diferente dos primeiros moleque, que é um jogo de carro todo fudido. Banjos que todos amavam. E o jogo recebeu muitas críticas negativas e flopou, obviamente. Tem uma review do John Tron desse jogo, mano. O jogo é muito fudido. A Earthbound 64. Earthbound 64. Esse seria o terceiro jogo de Modern. Ele começou a ser feito para o SNES em 1990. Logo foi jogado para o 64, mas foi cancelado nos anos 2000. E até teria um Modern 3 para o Game Boy Advance. Mas era completamente diferente do Modern que estava sendo feito para o 64, como mostra a imagem. Com o de 64 na esquerda e o de GBA na direita. Mas o porquê do jogo ter sido cancelado? Tá lembrando aquele... Porque ele, após ter sido planejado para o 64, ele foi replanejado para o 64DD. E a gente já sabe o que aconteceu com o DD. Mas a Nintendo não desistiu e voltou a produzir ele para o 64. Mas por muitos problemas com o jogo e com o hardware, sem contar que estavam mais focados em desenvolver o GameCube, o Earthbound 64 seria cancelado e só viria uma versão alternativa para o Game Boy Advance. Super Mario 64 2. Esse seria o Mario... Caralho, Super Mario 64 64 pro 64DD. Mas a gente não tem muitas informações. É o Super Mario 128, cara. Sobre ele. Só de que a gente poderia jogar multiplayer, teria o Luigi e o bosque do início do game estaria assim, bem mais completo e bonito, até com umas casinhas de talvez Toad. Seja e fake, teria novas fases e estrelas. Mas como eu já disse, com o fracasso do 64DD, todos esses jogos e expansões nunca saíram, infelizmente. Eu realmente fiquei curioso pra saber sobre esse Mario 64 2, mas eu acho que o que mais se aproxima dele seria o Mario 64 DS. Mas não tem como a gente ter uma ideia completa de como ele seria, infelizmente. Pô, mas ia ser só o mesmo jogo, só que um pouco diferente? Tipo, meio que expansão? O que veio depois do 64 foi o GameCube, né, chat? Eu não lembro. Acho que foi, né? GameCube é brabo, tem muito jogo maneiro. Mega Man Legends 3. Todo mundo... Porra, Mega Man Legends é maneiro, hein? Mega Man ou Rockman. E em 2010 foi planejado sair um novo Mega Man Legends 3 para o 3DS. Eu só joguei já pessoas estavam cobrando muito uma sequência. Mas em novembro de 2010, Inafune, uma das principais referências quando falamos de Mega Man, ele saiu da Capcom nessa época, mas se propôs a continuar no desenvolvimento desse jogo. Porém, a Capcom recusou e deixou só a equipe de desenvolvimento, sem Inafune. E a Capcom também pediu para que os fãs enviassem sugestões de histórias, vilões, personagens, etc. Mas em 2011 eles cancelaram o jogo. E com essa notícia os fãs criaram um grupo, que traduzindo para português fica os 100 mil para trazer Mega Man Legends 3 de volta. O grupo chegou a quase 30 mil membros em uma semana. O objetivo era bater 100 mil para fazer com que a Capcom tivesse interesse em criar o jogo novamente. Tanto que o próprio Inafune deu suporte ao grupo, mesmo ele não sendo mais da equipe. Ele queria pelo menos poder ajudar os fãs. E até se desculpou por não ter conseguido terminar o projeto dele, que nunca mais iria à tona e seria abandonado para sempre. South Park, um clone de GTA. Inclusive eu acho o visual do Mega Man Legends maravilhoso, é muito bonito, mano. É um dos jogos mais bonitos dessa era do Nintendo 64, PlayStation 1. A Ubisoft e a BuzzMonkey queriam produzir um título AAA. E assim começaram a fazer um jogo de South Park no estilo de GTA. Um South Park de mundo aberto, que você poderia roubar veículos, brigar com pedestres, etc. O jogo... Pô, isso ia ser fodão, hein? Parecia ser bem interessante e sairia pro PS2, Xbox e pro GameCube. Mas as duas empresas não estavam acostumadas a criar títulos AAA, títulos de peso. E além disso, tiveram alguns problemas internos, principalmente com um funcionário específico. E todos esses problemas fizeram eles cancelar o jogo. Ainda tem os prototipos do game, mas... É o que tá escrito? Funcionário específico. E todos esses problemas fizeram eles cancelar o jogo. Protótipo? Já tem os prototipos do game, mas nada muito completo. DSiWare. Bom, esse não é exatamente um jogo, mas sim o fato de que todos os jogos do DSiWare, que era um lugar para baixar jogos e aplicações do DS, foi fechado em 2017. Então os jogos da DSiWare foram todos para a eShop do 3DS. Mas em janeiro desse ano, 2021, a Nintendo tirou esses jogos da eShop. E os fãs se preocuparam achando que iam fechar a eShop também, já que já pararam de produzir oficialmente o 3DS. Mas graças a Deus não. Os jogos da DSiWare voltaram para a eShop e ela continua viva, por enquanto. Assassin's Creed 3DS. Assassin's Creed... Meu Deus do céu! Lost Legacy sairia para o Nintendo 3DS. Ele foi anunciado na E3 de 2010. E a premissa seria que o assassino Ezio Auditore de Firenze, desculpa, eu não sei falar esse nome, iria para a cidade de Masyaf e descobriria as origens da Ordem dos Assassinos. Mas o jogo foi cancelado em 2011 e as ideias dele foram para Assassin's Creed Revelations. Esse daí é maneiro. Não achei o motivo do porquê cancelaram o game, mas eu chuto que foi porque o 3DS... Porque parece uma bosta. Se não tinha hardware para suportar o Assassin's Creed novo. Mas sei lá, pode ser qualquer outra coisa. Parece horrível. Ainda
bem que lançou Final no Revelê. Fantasy 64. Na época do NES, a Square e a Tá Nintendo porra. eram aliadas. Os Final Fantasy sempre saíam pros consoles da Nintendo. E então começaram a planejar um Final Fantasy 64 pro Nintendo 64, obviamente. Ele foi anunciado em 1995, mas nos 45 do segundo tempo a Square traiu a Nintendo e foi lançar o jogo exclusivamente pro PlayStation. Os fãs da Nintendo ficaram putaços e o Yamauchi, o chefe da Nintendo na época, jurou que nunca mais seria um Final Fantasy em qualquer console da Nintendo porque eram Caralho. traidores. Pelo menos era isso que eles pensavam, né? E a Sony, que não é boba nem nada, fechou exclusividade com a Square. Mas essa mudança não foi sem motivo. Na verdade, a Square queria fazer um jogo em disco, por algumas questões de praticidade mesmo, que não dariam pra fazer no cartucho. E pra eles estava ok se o Ultra 64 fosse em CD, mas como sabemos, o 64 foi anunciado que era em cartuchos. Porque, se não me engano, o Final Fantasy VII, eles são 2 CDs, não é? A Square migrou pro PS1, mostrando que não foi em si uma traição, só foi uma questão de facilidade no desenvolvimento. Porte em inglês do Pokémon Green. Pocket Monsters foi um dos primeiros jogos de Pokémon a serem lançados. Porém, no ocidente, foi lançada como Pokémon Red and Blue, e era uma versão melhorada do Green. E então nunca tivemos uma versão traduzida para o inglês oficialmente do Green. Bom, tem algumas pessoas que tentam traduzir ele, mas não é nada oficial. E em 2004 lançou o Pokémon Fire Red Leaf Fire Red é brabo! Green para o Game Boy Advance. E eu jogava Pokémon Yellow antes de experimentar o Fire Red. Moleque, muito maneiro, velho. O Fire Red deixa o Yellow jogável, cara. Porque, porra, os que vieram antes do Fire Red, mano, são muito... Tipo, o original, que o Fire Red é baseado, né? Mano, ele é muito feio, cara. O Fire Red deixou ele bonitinho, ficou com o visual do Emerald, ficou maravilhoso. Eles eram um remake do Green e do Red, mas o Green original nunca teve... Aí, ó, esse daí, ó. Moleque, era muito feio. Dragon Ball Z VRVS. Esse era um jogo que foi lançado em 1994 para arcade. E nele você usava sensores de movimento para controlar o personagem. Ele sairia para o 3DO Interactive Multiplayer, que era o console que tinha sido lançado em 1993. Mas por ter feito muito pouco sucesso e tido poucas vendas, o jogo do Dragon Ball ficaria apenas nos arcades mesmo. E no console ele teria algumas diferenças, já que era um port, teriam novos bosses, personagens e por aí vai. Donkey Kong Racing. O Donkey Kong Racing seria uma sequência... Porra, ia ser maneiro. Para o Diddy Kong Racing. Ele foi anunciado na E3 ia ser maneiro, hein? 2001. Mas como já sabemos, a Microsoft comprou a Rare em 2002 por 375 Porra, Microsoft, vai tomar no cu! milhões de dólares. E como Donkey Kong é propriedade da Nintendo, esse jogo nunca foi finalizado. Porra. Caralho, Microsoft. Águas rasas. Cara, ele ainda tá na água rasas. Segmento BDSM incluído. Bom, eu realmente não achei muita coisa sobre isso, então se você souber de algo, deixa aí nos comentários. Mas de forma geral, Manhunt é um jogo meio violento da Rockstar, e eu não duvido que tenha BDSM incluído. E pra você que não sabe o que é isso, vem do inglês Bondage and Discipline, Dominance and Submission. Eu não sei se meu inglês tá errado, mas é isso. E é sobre o quê? Bom, é literalmente sobre um dos parceiros dominar o outro ser submisso, quase que um escravo. É tipo um fetiche sexual das pessoas de dominar e ser dominado, só que levado ao extremo. É uma prática meio bizarra, eu acho. Eu não recomendo vocês a ficarem procurando sobre, mas se quiserem também, o problema é de vocês. Só vou logo... Se quiserem também, foda-se. Dizendo que é uma merda. E bom, a única coisa que eu achei foi esse vídeo de Manhunt 2 que tem os caras vestidos nesse estilo do BDSM. Mas também diversas cenas do Manhunt 2 foram retiradas por alguns motivos com a justiça, por violência. Por exemplo, a habilidade de decapitar ou poder castrar os inimigos foram retirados do jogo. Além de que ele recebeu um rating de adulto only, né? Ou seja, só adultos poderiam jogar esse jogo. Então não duvido que também tenham retirado algo relacionado a BDSM. Mas eu não achei nada verídico sobre. Half-Life... não pode nem botar uns crimes no jogo, feião, mano. Dreamcast. Bom, o mundo nos tá anos 2000 chato. foi anunciado um port de Half-Life pro console da Sega, o Dreamcast. E até teria uma nova campanha para esse port, o Half-Life Blue Shift. E o jogo na beta saiu para algumas análises e recebeu resultados bem mais ou menos, por não ter o online que foi prometido, por lags e freezes e até mesmo um longo tempo de carregamento. E assim em 2001 o Blue Shift saiu pro Half-Life de PC, e 4 dias depois a versão de Dreamcast seria cancelada. Segundo dos devs, foi por mudanças nas condições de mercado, porém o jogo já estava completo. E em 2013 vazou uma room e é possível você jogar ele através dessa room. Super Mario Wacky World. Esse seria o Super Mario Bros 5, a sequência do World. Ele seria desenvolvido pela Nova Logic para o sistema Philips CDI. E a Philips estava desenvolvendo um periférico que faria o SNES suportar CDs ao invés... Nossa senhora, um bagulho de fita cassete. Em vez de só cartuchos. E assim a Nintendo pediu para que eles desenvolvessem o Mario. E em 2 semanas eles fizeram o Wacky Worlds. A Nintendo até se impressionou de quão bom e fluido o jogo estava, mas ele foi infelizmente cancelado
cancelado pelo CDI não ter vendido muito bem. E a gente tem algumas gameplays disponíveis do jogo bem em sua fase inicial, com alguns inimigos mal programados e tudo no mais básico possível. Jogos do Cartoon Network em Flash. Quem lembra dos jogos? Porra, era brabo, era brabo! Flash. Bom, a Adobe decidiu acabar com esses jogos esse ano. Então, muitos desses jogos se perderam e esses da Cartoon ficaram muito famosos lá pro início dos anos 2000. Sem contar que a própria Cartoon foi removendo esses jogos com o tempo, por não trazer muita renda. Vacilo, muitos jogos tinha uma porrada de joguinho maneiro, foram velho. tirados do ar, como Dudu, do Edu, do Tom e Jerry. Porra, do Tom e Jerry era foda! Com o tempo, por não trazer muita renda. Você tinha que montar armadilha pra pegar o Muitos Jerry, não jogos era? foram tirados do ar, como Dudu, do O Dudu do Edu. do Tom e Jerry. Mano, caralho, que da hora. Do Coragem. O do Coragem, eu lembro do Covarde, Coragem. da Mansão Foster, das Meninas Superpoderosas e por aí vai. E apesar de que muitas pessoas salvaram algum desses jogos, tem outros Mano, era maneiro esses joguinhos de Flash, cara. que não eram tão famosos e se perderam para sempre e nunca mais serão jogados. E só ficarão guardados pelas memórias das pessoas. Tinha um do Toy Story que eu jogava, obviamente não era da Cartoon, né? Mas tinha um de Toy Story que eu jogava que era maneiro também. Team Fortress Invasion. Esse era o pré-lançamento do que viríamos a conhecer como TF2, ou Team Fortress 2. Era um jogo de ficção científica com a premissa de uma guerra entre aliens e humanos. Mas Eu nunca parei pra pensar... E o Team Fortress 1? Nunca vi na minha vida. tempo foi passando, algumas coisas foram vazadas e os fãs aguardavam esse título, mas ele foi cancelado, com um dos devs afirmando que o jogo estava complexo demais pro tempo. Eles só queriam trazer um FPS mais simples e divertido. E assim fizeram aqueles desenhos únicos em forma de cartoon do TF2. E essa ideia antiga foi completamente esquecida e largada. Port do Garry's Mod pro Xbox One. Eu não sei se isso é uma piada ou sei lá, mas realmente não tem nada Pra quê? oficial sobre isso. Não que eu tenha achado, pelo menos. Se vocês souberem de algo, novamente comenta aí. A única coisa que eu achei foi uma galera fazendo petição e pedindo pra lançarem um Garry's Mod pro console, principalmente pra PS4 e Xbox One, já que o jogo é praticamente exclusivo pro PC. E na real tem até petições pro jogo no Xbox 360, e até tem os mods e ports feitos pela comunidade, mas como eu disse, eu não achei nada oficial. Além de que se não fizeram nada até agora, é bem provável que lancem o port pra consoles da geração passada, não tem muito sentido. Parece que Garry's Mod só vai ficar pra PC mesmo. World of Warcraft Hall of Tortured Souls. Essa é uma sala cancelada do World of Warcraft, porém ela ainda está no jogo e tem várias formas de entrar nela, como bugando dentro da parede ou morrendo e virando fantasma. Lá dentro tem dois, entre aspas, quartos chamados Lamaçal do Desespero e o Poço dos Criminosos, onde tem várias pessoas presas por correntes dentro de um poço gigante. É um negócio meio bizarro e provavelmente removeram isso por críticas ou pra não ter o mesmo problema do Manhunt, de virar um jogo apenas pra adultos. Enfim, eu realmente não entendo quase nada de World of Warcraft, tanto é que eu nunca joguei, e eu também não achei muito sobre isso, então... É, só um MMORPG, se você souber de algo ou quiser me corrigir sobre algo que eu disse de errado, sinta-se livre pra comentar. Mas quando eu tava pesquisando sobre isso, eu achei um easter egg no Excel 95, que também tem o nome de Hall of Tortured Souls, que você pode acessar entrando no Excel 95. Ah, tá, isso daí eu tô ligado, é tipo, você vê uma sala feita pelos desenvolvedores, número não é? 95 da tabela, aperta Tab, vai em About MS Excel e clica nas teclas Ctrl Alt Shift e clica em Technical Support. E assim você vai entrar nesse, entre aspas, joguinho com paredes estranhas e uma escada com vários nomes dos criadores do Excel. A gente viu isso em algum iceberg aqui no canal. E subindo essa escada, vem do painel, se o jogador virar 180 graus e digitar Excel KFA, uma parede na frente da escada vai desaparecer. E seguindo esse caminho vai ter uma parede com uma imagem de vários funcionários juntos da Excel e uma qualidade horrível e meio perturbadora. Eu não sei porque eles fizeram isso, eu não sei se foi pra zoar, mas é bem bizarro. E é bizarro ter o mesmo nome da mesma sala do World of Warcraft. Não sei se tem algo relacionado entre os dois, eu acho que não, mas acho que vale citar de qualquer forma, né? Sem contar que Hall of Tortured Souls em português significa Corredor das Almas Torturadas. Então não é algo tão amigável assim, eu diria. Águas Médias. Batman Arkham Asylum para o Wii? Caralho, isso foi algo algum dia? Esse jogo saiu pra PS3, Xbox e PC. É que esse jogo é foda! Esse jogo é muito bom. E ele tava sendo planejado pra sair pro Wii também, que foi um sucesso de vendas. Ele tava vendendo mais que o Xbox 360 e o PS3. Se eu não me engano, foi o terceiro console mais vendido da história. Então, por que eles não lançaram o jogo logo pra pegar o hype do Wii? Porque o console não era potente? Bom, não é bem assim. O console aguentaria sim o jogo. A questão é que o jogo ele nunca passou de só um protótipo. Agora, por que não deram continuidade à ideia? Eu realmente não sei e eu não achei nada sobre isso. Halo pra DS. Após o lançamento do GoldenEye Halo pra DS, várias empresas viram... Cara, tem muita parada que eu não fazia ideia que algum dia iria lançar. Que dava pra investir em jogos de FPS no DS. Meu primeiro console foi o Nintendo 64. E em 2004 o Halo 2 tinha sido lançado pro Xbox. Então veio a ideia de trazer um Halo pro DS. Seria uma boa ideia, não é? E então a Nintendo fez o protótipo por conta própria e mostrou pra Microsoft, buscando com que eles autorizassem o jogo. Mas como é esperado por estar nesse vídeo, a Microsoft negou e não deu os direitos pra Nintendo. Mas só 2 anos depois que o público veio a conhecer esse protótipo que vazou da Nintendo. Muito triste que a gente nunca viu um Halo pro DS. Eu acho que ia ser bem interessante. Pô, os caras chegaram a fazer o protótipo ainda, GTA 64. Sim, isso mesmo. Quê? GTA pra Nintendo 64.
Na real, seria um port do GTA original de Play 1 pro Nintendo 64. Ah, tá. A gente não tem tantos detalhes assim do game. Achei que ia ser um jogo exclusivo, que teria gráficos melhorados e algumas novas missões. Também, além de anunciado pro 64, foi anunciado um pra Sega Saturn também. Mas ele não veio pro Saturn porque foi um fracasso de vendas no ZEUA. Já sobre o 64, eu realmente não sei porque ele não veio. Mas eu chuto que eles gostariam de fazer o jogo em CD e não em cartuchos, e por isso abandonaram. Mas é só um chute mesmo, eu realmente não tenho ideia. Mean Girls, The Game. No fim do ano de 2008, não. Nem fudendo. A 505 Games queria lançar um jogo de DS. Um jogo chamado Mean Girls, baseado no filme americano de comédia de 2004, chamado, obviamente, Mean Girls. Ele foi anunciado em 2008, mas nunca saiu oficialmente. E muitos... Meu Deus, que bagulho feio! Todo estourado. Lost Media. Apesar de que alguns outros afirmavam que tinha saído em alguns varejos na Europa, mas não foi nada Tá parecendo aqueles jogos de flash, confirmado. Até que uma youtuber chamada Bob Dunga disse que tinha uma cópia do jogo e fez uma playthrough inteira do jogo. Mas antes dela conseguir o jogo, ela já tinha feito um documentário sobre tudo isso. Ela já tava procurando esse jogo há meses, gravando diversas coisas sobre, procurando desenvolvedores. Depois de muito tempo sem nada, um ex-funcionário viu todo o esforço dela e deu uma cópia do jogo que ele tinha. Mas a cópia não tava funcionando muito bem. Ela tava corrompida. Então ela decorreu a um programador chamado Tommy Shadow, ou Tomás das Sombras. E eles juntos conseguiram botar esse jogo pra funcionar. Claro, tinha alguns glitches, alguns freezes, mas funcionava. Antes jogável do que perdido. Discos de demo. Essas eram demos de jogos que vinham em discos antigamente. Porra, eu lembro até hoje de jogar a demo da Área 51 1 milhão de vezes. Acho que essa demo vinha em algum Mortal Kombat, agora não lembro qual. Um jeito de divulgar o seu jogo, já que antigamente não tinha Steam, essas coisas onde você poderia colocar a demo online para as pessoas baixarem. Então essas demos de disco vendiam bastante em varejos e até em lojas oficiais, ou poderiam vir em brindes, tipo caixas de cereal, revistas e etc. E provavelmente muitos jogos foram perdidos. Era do Shaolin Monks? Isso aí. E o único resquício que prova a existência deles são as demos em disco. Addictinggames.com. Eu nem sei porque isso tá aqui, mas bom, esse é só um site de jogos de Flash. E provavelmente com o fim do Flash nesse ano, muitos jogos de lá caíram. É tipo do Cartoon Network. Ih, ó, aqui ó. Ó o tigrinho. Então os jogos saíram e ficaram perdidos pela eternidade pelo limbo da internet. Armagedon? Nada além disso, nada muito específico. Não que eu saiba. É bem capaz de ser o Armagedon, porque o Armagedon jogava direto. Mas eu jogava o Shaolin Monks também, então não sei. Rubydung. Esse aqui eu já tratei no Iceberg no Minecraft, mas dando uma recapitulada, Rubydung é tipo o beta do Minecraft, o protótipo do protótipo. Ele foi desenvolvido em fevereiro de 2009. Na verdade não era bem assim, o Rubydung seria um jogo como Dwarf Fortress, um jogo mais de estratégia, e não como o Minecraft, mas ele foi cancelado na pré-alpha. Então alguns dos assets dele e texturas foram pro Minecraft. E Notch queria fazer um jogo em primeira pessoa, mas depois que viu que as texturas estavam distorcidas, ele passou um tempo arrumando elas, e nessa época ele conheceu o Infminer, que era um jogo de mineração. E assim ele teve a ideia de cancelar o Rubydung e criar um novo game a partir do Rubydung. E o nome do jogo seria Cave Game, que mais tarde se tornaria o Minecraft. Pokémon Red and Blue cartuchos de eventos. Esses eram cartuchos que você poderia comprar em lojas. Caralho, que foda! Lá na gringa. Eu não sei se vieram pro Brasil, mas enfim. Neles você colocaria o cartucho e teria um evento especial que te daria um Pokémon lendário. E o mais raro dos cartuchos eram do Red and Blue, por ser um Pokémon muito antigo. Então a gente não tem lindão, mano. Muitos detalhes disso. Só que um Pokémon viria o 1000, mas tirando isso, nada tão específico. E eles já são considerados cartuchos perdidos, de tão raro que são. Beta Build de 2004 do Roblox. Bom, essa aqui é bem, como eu todo fudido. Posso dizer, nebulosa. O Roblox antes se chamava GoBlox, quando estava na sua versão alpha. Logo virou Dinoblox e em seguida mudou para Roblox. E as builds mais antigas que a gente acha são as de 2007, já que as builds de 2006, 2005 e 2004 foram completamente apagadas. Mas apesar da gente não achar as builds de 2006 lembrando aqui da minha infância. 2005, ainda existem vídeos dos devs jogando nelas. E algumas prints da de 2004. Mas a build em si desses 3 anos foram completamente perdidas e a gente nunca vai saber o que tinha nelas. Provavelmente não tem nada demais, só são coisas simples, mas... É, só os bagulho todo estourado, tá ligado? Que a galera começa a inventar as histórias. Não, porque, mano, tinha um maluco que fazia magias terríveis no jogo. Tinha uma creepypasta. Águas profundas. James Bond pra Virtual Boy. Bom, eu não tenho muito o que falar sobre isso. O único detalhe que a gente tem é que seria um jogo de corrida. O foda é que... Mas ele... Jogo de corrida do James Bond? Pra Virtual Boy. Bom, eu não tenho muito o que falar sobre isso. O único detalhe que a gente tem é que seria um jogo de corrida. Mas ele não saiu porque o Virtual Boy flopou totalmente. Jogo de corrida do James Bond? Diversos jogos do Virtual Boy também não vieram, como Mario Kart. Ah, tem um maluco que parece que come fezes, né, mano? Não faz nem sentido. Kart, entre outros. Então não tem muito mistério nisso. Jogos religiosos no Atari 2600. James Bond pra Virtual Boy. O Atari foi um dos primeiros consoles
Eu acho que deu um erro na edição aí. Consoles de sucesso no mundo lá no início dos anos 80. E por essa onda de jogos e consoles estarem bem no início, não se tinha tanta fiscalização sobre os games, então obviamente muitos jogos bizarros viriam pro console. Mas o único religioso que eu achei foi um chamado Crossing of the Red Sea, que era um jogo inspirado na história bíblica de Moisés atravessando o Mar Vermelho que foi aberto por Deus para salvar o seu povo da escravidão. E Pô, que ideia maneira de jogo. assim teria que desviar das cobras, e é nisso que o jogo se trata. E só foram legal, produzidas meu. menos de 100 cópias pro game, se tornando extremamente raro, tendo um de seus cartuchos vendidos por $10.400. Muita grana, né? Mas enfim, Pra que alguém vai querer comprar esse isso? jogo não foi perdido ou esquecido, ele só é raro. A Então, galera de Mano, coleção é um bagulho doido, né, mano? O maluco quer ter só pra ter. Não é nem pra jogar, nem pra admirar, só pra ter mesmo. eu acho que sim, talvez tenham diversos jogos religiosos ou até mesmo satânicos que foram rejeitados por serem pesados demais. Ou talvez nunca venderam, vai saber, né? Air World. Esse também seria um jogo pro Atari 2600, que foi cancelado por causa da crise do mercado de games de 1983. Mas E essa que crise Atari é tudo aconteceu muito principalmente fudido, por mano, causa muito da feio. Atari, que dominava o mercado. E tomou péssimas decisões na época. Principalmente com o jogo Alien The Extraterrestre. Esse jogo era Esse daí é famoso por ser, tipo, o pior jogo do mundo, uma parada assim. inspirado no filme Alien, que tinha feito um puta sucesso na época. E com isso a Atari rushou Filme Alien não, filme ET, cara. Extraterrestre. Esse jogo era inspirado no filme Alien, que tinha feito um puta sucesso na Não, calma aí. O nome do filme é ET, cara. O Extraterrestre, não Alien. Alien é outro filme. época. E com isso a Atari rushou um jogo do tema em um mês. E como era esperado, ficou horrível o jogo. E vendeu tão pouco que enterraram as fitas do jogo em um deserto no Novo México. Cara, como diabos os caras pretendiam fazer um jogo de ET, cara? Não faz nem E sentido. logo em seguida a empresa faliu e o mercado quebrou. E um dos jogos que estavam sendo produzidos na época era o Air World. E ele seria a sequência dos outros 3 jogos, o Fire World, Water World e Earth World. Que eram jogos sobre os 4 elementos. E esse jogo seria inspirado num manuscrito chinês antigo chamado I Ching, mas logo ele foi cancelado. Nintendo World Championship. Bom, essa era uma competição da Nintendo em 1990, onde as pessoas ganhariam um cartucho especial para participar de um torneio. E tinham 3 categorias, a Sub-11, a de 12 a 17 e a mais 18. Os vencedores em ordem foram Jeff Hansen na Sub-12, Thor Mas isso daí era o quê? Era de speedrun? Ackerland na 12 a 17 e Robert Whiteman na 18+. Os vencedores ganharam $10.000 cada, um carro conversível Geometry de 1990, Porra! uma televisão de 40 polegadas e um troféu. Já os que perderam ganharam $1.000. Caralho! Nada mal, né? E esse se tornou um dos cartuchos mais raros do NES, já que só foram feitos para essa primeira competição. Caralho, se você perdia, você ganhava só 1.000, tá bom? Ah, não, é quem fazia mais ponto, ah tá. Então eu tinha que chegar rápido e pegar o máximo de moeda possível, né? Protótipo de Smash no SNES. Bom, sobre um protótipo no SNES eu realmente não achei nada. Até onde eu sei, o Smash começou com um protótipo no Nintendo 64 e veio com o nome Nintendo inicial 64. de Dragon King The Sim, exatamente. Fighting Game, que seria um jogo de luta entre 4 Conheço essa personagens. história. E logo tiveram a ideia de incluir personagens já existentes da Nintendo. E assim surgiu o Smash Bros. Mas sobre um protótipo do SNES eu realmente não achei nada, tirando o que o próprio criador do Iceberg disse. Um usuário perguntou, Protótipo de Smash para SNES? e ele respondeu, Confesso que isso foi meio inventado, mas basicamente Masahiro Sakurai, o criador do Smash, fez um jogo similar ao Smash no SNES, que foi cancelado, mas serviu de precursor para o Smash original. olha, eu realmente não achei tá. nada sobre isso, nada verossímil ao menos. Talvez ele tenha confundido com um protótipo do Nintendo 64, porque a história é bastante similar. Bem Mas se provável. vocês souberem de algo que envolve o SNES, digam aí. Arcades originais de Pong. Pong foi um dos primeiros jogos de sucesso na história, e por mais que seja simples, ele era bem divertido pra época, e mostrava que o mercado de games tinha futuro. Porém, as primeiras máquinas de arcade dele são extremamente raras, por terem quase 50 anos. São máquinas que nunca mais vimos, e as mais antigas que temos são muito caras, cerca de $5.000 cada, mais ou menos uns R$25 mil. Uma grana boa pra uma máquina de um jogo simples como esse. Mas as primeiras são realmente um mistério. A gente não sabe se elas foram descartadas, se estão com colecionadores ou se simplesmente estão Muito abandonadas feio, em algum mano. lugar. Port de Street Fighter para NES. O primeiro Street Fighter de arcade foi Moleque, esse jogo é muito merda. Eu já vi uns malucos fazendo vídeo jogando isso. planejado para ter um port no Nintendo Entertainment System, ou NES. Mas é muito nebuloso, a gente só Street sabe Fighter 1 é todo da fodido. existência desse port por causa de um cara chamado Frank Cifaldi, que encontrou uma screenshot nos arquivos da Capcom. Mas ninguém sabe por que foi cancelado e muito menos temos um port do jogo. Só sabemos da existência dele por causa dessas screenshots, mas a gente não tem nenhuma informação sobre ele. Jogo de cabelo vermelho. Essa parte do iceberg ela envolve grupos extremistas e coisas Ih! bem pesadas, então se você é muito novo, Ih, tava demorando. eu não recomendo que você veja. E YouTube, antes que vocês cancelem o meu vídeo, ele de forma alguma é uma apologia a grupos terroristas ou extremistas, é só um vídeo documentando eles. Beijos, YouTube, não me cancela, por favor. Lá vem merda. Ai, meu nobre. Abismo. Vamos lá, só vai vir uns crimes agora, hein? Só os crimes agora.
ZX Spectrum jogos customizados. Tá, esse é um dos últimos tópicos que são bem de boas e não tem muito o que falar. Batman. O ZX Spectrum era um computador de casa de 8 bits que foi desenvolvido em 1982. Ele era programado na linguagem BASIC, e era uma linguagem muito fácil para você fazer jogos e etc. Então diversos jogos customizados já devem ter sido feitos para ele. Mas é tipo jogos que o pessoal bota naquele Dreams, tá ligado? Vira e mexe de console pra console, os caras fazem uns jogos assim que a galera faz o próprio jogo. que nunca vieram a aparecer ou serem publicados. Mas não tem nada muito específico, não que eu saiba pelo menos. São só jogos esquecidos ou nunca publicados. Como eu disse, esse é o tópico mais tranquilo dessa camada. Maneirinho. Agora sim a parada vai ficar boa. Hezbollah Training. Tá, isso é bem bizarro. Os Hezbollah são um partido político islã libanês e eles têm um exército mais forte do que do próprio Líbano. E são considerados por muitos um grupo terrorista. Os mesmos são financiados pelo Irã e têm muitos voluntários. E assim, para crescer seu poderio, principalmente com os conflitos com Israel, eles fizeram um site para recrutar mais pessoas jovens, chamado Play and Resist, ou em português, Jogue e Resista. E esse jogo em Flash se consiste em jogar mísseis em Israel, treinar táticas militares e até mesmo simulando um ataque real que eles fizeram em Israel. Mas esse site... Caralho! Esses jogos Flash foram derrubados e perdidos por toda a eternidade. Mas eles também fizeram outros dois jogos para PC. Um chamado Special Force e outro Special Force 2 Tale of the Truthful Pledge, que significa Special Force 2, o conto da promessa verdadeira, que mostra o conflito entre islãs e judeus na região. E o jogo consta um soldado de Hezbollah lutando contra soldados de israelitas. E até teve um jogo de celular para Google Play chamado Holy Defense, que era um Calma, os malucos fizeram toda uma franquia do bagulho, FPS que velho. constava em lutar contra forças israelitas. Mas tudo isso foi perdido e apagado na internet, já que eram coisas de cunho político bem bizarros, então a própria Google Play tirou ou outras autoridades da internet acabaram retirando. Mas pensa naquela época em que o jogo ainda tava na Google Play, imagina você jovem procurando Mano, um o jogo bagulho na Google Play, cara, que porra é de essa? FPS na Google Play e se depara com um jogo chamado Holy Defense, onde você tem que matar israelitas e serve como treinamento militar. Ia ser bem bizarro, Porra é né? essa, cara? Eric Harris Ué, Call of Duty não é isso? Odds. Em 20 de abril de 1999, dois Aí jovens não, porra, é o mapa de Doom do moleque lá do atentado, pô, zoado, no zoado. colégio de Columbine, nos Estados Unidos, e matam Eu 13 vi um pessoas. vídeo que era iceberg do Doom, eu acho. Que eu não vi nem aqui no canal, mas tinha essa parada de... Uma galera tava indo atrás dos mapas customizados desse moleque aí, mano. Uma doença, cara. E ferem 24. Além de ambos cometerem Feião, suicídio mano. logo em seguida. O massacre de Columbine foi feito por dois jovens doentios, Eric Harris e Dylan Klebold. É um dos mais famosos massacres da história. Ambos tinham sérios problemas Tem o caso aí que esse moleque, ele fez um mapa customizado que imitava a escola que eles invadiram lá e cometeram um atentado, tá ligado? Então, tipo, porra, pesadão, né? Aí a galera fez de tudo pra tirar do ar essa porra. psicológicos, sofriam bullying, tinham depressão e eram fascinados por armas de jogos violentos. Um deles era o Doom, e com investigações policiais A culpa é dos games, a culpa é dos games. descobriram que o Eric Harris tinha vários .wads, que eram mapas modificados de Doom, e muitos deles foram publicados online na época. E um deles até era na escola de Columbine, mas esse nunca foi postado oficialmente. Enfim, existem vários .wads que o Eric Harris tinha feito e que foram perdidos simplesmente. E tem até um vídeo do próprio Eric mostrando um mapa. Se liga aí. That chainsaw, that's annoying as hell. Let's sprint. Those are some creepy ass trees. Parar pra pensar que o pessoal foi atrás dessa porra é bizarro, como a galera fica fascinada com uma galera muito louca, mano. O Or pessoal é wherever they meio maluco, velho. are. Go inside this building here. Probably see out the windows, shoot out the windows. That's make me break my keyboard. Someone fucking kills me. What? Why? Servers de MMO pessoais mortos. Muitos MMOs são fechados com o tempo ou abandonados Mano, e na época dos MMOs tinha MMO de tudo, cara. Cavaleiro do Zodíaco, de Dragon Ball, de tudo, mano. Tem MMO de tudo que vocês para imaginarem. seus criadores, deixando apenas os jogadores lá, que continuam muitas muito vezes jogo. jogando. Um deles é o Worlds.com, que foi abandonado há muito tempo atrás, mas alguns jogadores continuaram lá e foi até descoberto que fizeram um culto lá. E o Next Isso daí é a história mais contada. Mano, eu acho que foi o Nexpo, fez um vídeo sobre essa parada. Uma porrada de gente no Brasil começou a só pegar a mesma história e recontar. Tem uma porrada de vídeo brasileiro sobre essa porra. stalkeia pessoas dentro do jogo e doxa elas na vida real. E é visto como um deus por alguns. história é velha Enfim, já. existem muitos MMOs abandonados em que os jogadores Agora eu não sei se foi o Nexpo, eu não lembro, mano. Teve algum youtuber grande da gringa que faz vídeo sobre essas paradas. Acho que o Andy Gun fez vídeo sobre isso. Enfim. criam cultos ou coisas bem bizarras, tipo os cultos esotéricos do Club Penguin. Enfim, se você entrar em algum MMO abandonado, cuidado que podem ter coisas que você não vai querer ver ou passar.
Kill Switch. Olha, eu acho que esse é o mais nebuloso e o mais bizarro de todos os tópicos aqui. Bizarro. Eu acho que é o que a gente tem menos informação. Mas basicamente é um jogo de 1989 de terror, desenvolvido pela Caravina Corporation. E esse jogo ele é bem simples, você pode escolher jogar ou com Ghast ou com Porto. Era muito difícil jogar com Ghast porque ele era invisível, então as pessoas jogavam com Porto. E nesse jogo você explora uma mina de carvão, que tem alguns zumbis e espíritos, nada demais por enquanto, né? Jogando com a Porto você teria uma jogabilidade mais envolvendo puzzle, enquanto o Ghast era o único que atacava inimigos, então seria mais de combate. E o jogo, quando era zerado, ele se deletava do PC do player, fazendo ser um jogo extremamente escasso e difícil de se encontrar. Já que também não foi um grande sucesso, e uma das cópias foi vendida aparentemente por 733 mil dólares, quase 4 milhões de reais, para o Yamamoto Ryuichi, que faria uma gameplay completa do jogo e gravaria... Imagina, você ter um jogo que você não pode zerar. E a ela. Mas a gente só tem um vídeo dele chorando. Se liga aí. A gente não sabe o porquê ele chorou, mas na wiki do jogo fala que tem coisas bem bizarras, como tortura e outras coisas bem pesadas. Deve estar chorando porque ele zerou o jogo e não vai poder jogar de novo. Que Gastou 700 mil pra jogar o jogo e aí o jogo se deletou, ele tá chorando. O jogo em si ele tinha uma premissa bem estranha na parte externa, já que só foram produzidas 5 mil cópias do jogo, e todas que eram jogadas eram apagadas, porque segundo os devs a intenção era que se fosse como a realidade, só pudesse ser experimentado uma vez. Sério, tudo que tem sobre esse jogo é bem escasso, bem estranho, é muito difícil achar informação sobre isso, então se vocês souberem de algo, por favor, deixem aí nos comentários. É da jumpscare? Deck Ok, Hunt. né? Esse é o SCP-4962, que diz que existe meteu SCP, fudeu. Agora vai começar a loucura, tá, galera? um jogo chamado Deck Hunt para NES, onde você teria que atirar em patos. Ele seria uma cópia de má qualidade de um jogo real do NES, o Duck Hunt. Enfim, nesse jogo você usa uma .50 para matar patos, e sempre que um morre o cachorro pega eles. Mas se você falha no objetivo aparece essa tela, com o cachorro segurando o pato de forma completamente bizarra e absurda. Muito e na wiki feio. desse SCP é dito que após jogar o jogo e ver esse cachorro você começa a sonhar com ele, e ele ficará no seu Mano, é que tipo assim, gente, SCP é uma... Tipo assim, é um bagulho de comunidade de creepypasta, coisa do tipo. Porque essas paradas SCP é como se fosse grande aparato de criaturas anormais e coisas assim, tá ligado? É tudo historinha, tudo inventado pela comunidade, tá ligado? subconsciente pra sempre. Tem É bem muitos antigo, relatos de entidades e tal. Tem até um monte de youtuber que fala que criou a própria e postou lá no fórum, tá ligado? Tipo, isso daí é muito antigo e muito famoso. Dizem que as pessoas após verem isso começam a matar patos e comer eles, como se estivessem possuídos. Bom, eu não preciso nem dizer que é só um SCP e tudo isso é fictício, mas que a história bizarra é. Limpeza étnica. Esse é um FPS criado em 2012 por uma organização supremacista branca chamada National Alliance. E nesse jogo nós controlamos um neonazista e, entre aspas, uma guerra racial. E nesse jogo a gente sai matando pessoas de outras raças que são estereotipadas ao extremo. Por isso o nome do jogo, que em português significa limpeza étnica. E o próprio fundador da organização alegou que o objetivo desse jogo era influenciar jovens brancos a se juntarem à causa. Tanto é que existia um projeto chamado White Law, ou Lei Branca em português, que queria fazer vários jogos racistas, mas foram barrados pelo governo. E esse jogo, as mídias físicas dele foram apagadas no mundo. Os caras têm uma label inteira só com esse tema. Consiga baixar alguns ports online. Feião, mano. Kek Croc seria um jogo de Sega Genesis em 1993. E ele foi divulgado pela primeira vez no 4chan, porque tinha Kek no nome, que é uma risada que usam nos chans normalmente. Bom, esse jogo é mera especulação, não existem provas verídicas da existência dele. E dizem que tinha port dele pro PC, NES e Game Boy, além de, claro, do Sega Genesis. E esse jogo era horrível, tinha gráficos péssimos, controles horríveis, uma história... Nossa senhora! Isso daí parece aqueles projetos, tipo assim, meu primeiro jogo, moleque, parece muito. Terrível, parecia um jogo meme mesmo. Nele você controlaria um crocodilo antropomórfico chamado Kek Croc. E seria um jogo de plataforma, basicamente. E até teve esse cara que supostamente achou uma cópia em mídia física. Mano, isso daí tava em chance. E os malucos simplesmente fizeram um fake do jogo, com certeza. Só pra ficar famosinho no chão, mas certeza. Não tem como garantir a verosimilidade do vídeo. Apesar de ter algumas runs pra baixar que confirmam que o jogo é horrível. Enfim, a gente não tem como confirmar se esse jogo é real ou não. E se ele não saiu pro Sega Genesis. Sei lá, e também tem a possibilidade dos caras do próprio Chan terem feito ele de tão ruim. Sim, provavelmente. Que ele é. Do jeito que o bagulho é básico, provavelmente. Os caras fizeram só pra rir. Fizeram o jogo só pra rir.
Pikmin, programação de inteligência artificial com autoconsciência. Pikmin é um jogo de estratégia desenvolvido pela Nintendo, e nele a Nintendo queria fazer uma inteligência artificial que não fosse linear e escolhesse o que fazer e quando fazer, o que seria bem bizarro, mas o Miyamoto disse que eles poderiam deixar os Pikmins agirem livremente, mas deixariam os poderes frustrados, até que a equipe da Nintendo disse que a versão da E3 onde estavam linear estava bem melhor do que essa de autoconsciência, e o Miyamoto replicou: Vocês estão confundindo melhor com fácil. E isso nos traz vários questionamentos. A gente já sabe que a Nintendo é cheia dessas coisas estranhas envolvendo consciência e controle mental, tipo os controles do Nintendo 64. Ondas cerebrais. E agora a autoconsciência nos Pikmins. Apesar de ser só teoria da conspiração, tudo isso é bem bizarro, eu acho. E aqui foi uma pergunta pra vocês que quiserem responder nos comentários. Vocês acham que é possível deixar uma inteligência artificial consciente? E se a gente conseguisse, isso seria bom pra gente e pra ela? Bom, fica aí a pergunta pra quem quiser responder. E aí, galera, como que a gente vai fazer um jogo com ChatGPT? Só pra rir. Ondas cerebrais. Mano, o negócio vai te observar na sua casa. Ver o que você faz. Ondas cerebrais. É o fim. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um bom dia a todos e falou. Ok, sem muita cerimônia. Tá lá, rapaziada, mais um iceberg bolado dos jogos perdidos e cancelados lá do canal TechSeal. Link do vídeo original vai estar na descrição. Por favor, passem lá e deem uma moral pro criador de conteúdo original, beleza? Tamo junto.